sou Ana Amélia Azevedo e você está assistindo o TST Entrevista. E eu converso agora com o ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, autor de 17 livros, entre individuais e coletivos. E ele vai esclarecer as dúvidas sobre a reforma trabalhista. Olá, ministro, muito obrigado pela presença do senhor. Bom, de tempos em tempos aparecem propostas de reforma da CLT, da legislação trabalhista. Mas afinal, o direito do trabalho brasileiro, no que tange à economia e à sociedade, não cumpre um bom papel? Olá, Ana Amélia, é uma satisfação muito grande estar aqui com você. Esse tema realmente é de grande relevância e, conforme você muito bem disse, de tempos em tempos ele retorna, principalmente depois da década de 1980, no mundo ocidental, no Brasil a partir da década de 1990, quando a ideia de reforma trabalhista ganhou mais força. Essa ideia realmente nos remete a uma pergunta inicial de grande importância. Afinal das contas, o direito do trabalho cumpre ou não, e cumpre bem ou não, o seu papel na economia do Brasil e na sociedade brasileira? Eu diria, já começando pelo final, que o direito do trabalho é uma das mais importantes, se não a mais importante, política pública da sociedade contemporânea. Por que razão? Em que medida que estou fazendo uma afirmação desse quilate? É que a política pública chamada direito do trabalho, ela cumpre 6 funções decisivas na sociedade contemporânea. Todas as 6 são importantes e ela tem a eficiência de cumprir bem, com profundidade e com generalidade, essas 6 funções. Em primeiro lugar, uma função econômica do ponto de vista do empregador, do empresário, ou seja, o direito do trabalho, embora pareça de uma maneira imediata apenas uma despesa, um custo para o empresário, ele é um instrumento principal que existe na sociedade e na economia atuais de distribuição de renda e de formação de um mercado interno. Então, o direito do trabalho é o grande responsável por agregar, por trazer valor econômico para a grande maioria das pessoas. Por que razão? Porque a grande maioria das pessoas na vida social, elas vivem do seu trabalho. Elas vivem do seu trabalho. O número de pessoas que vive de renda numa sociedade é menos de 1%. É claro que algumas pessoas realizam um trabalho autônomo, mas a grande maioria das pessoas, numa taxa equivalente a 60% a 70%, na maioria das economias capitalistas ocidentais, realiza o seu trabalho através de uma relação de emprego. Então, a relação de emprego e, por consequência, o direito do trabalho é o grande instrumento econômico de criação, organização, incremento, desenvolvimento e ampliação do mercado econômico. Então, se o direito do trabalho aparentemente traz um custo para o empresário em particular, mas o fato é que quem vai adquirir os produtos da sua empresa são exatamente os componentes daquela sociedade regida pelo direito do trabalho. Então, essa é a primeira função econômica sob a ótica do empregador. Sob a ótica do trabalhador, é evidente que o direito do trabalho assegura a esse indivíduo um nível mais elevado de vida, de inserção econômica, de realização pessoal. Sob a ótica da sociedade, o direito do trabalho assegura uma integração das pessoas na vida social e na vida econômica que resolve um problema fundamental desse bem-estar e de sociabilidade. Imaginem vocês se os indivíduos se integrassem na vida econômica sem qualquer tipo de proteção. Se fosse uma sociedade selvagem, um mercado selvagem. O direito do trabalho é um instrumento que não permite exatamente esse sistema de exacerbação do exercício do poder na vida econômica e na vida social. Além disso, há um aspecto cultural de grande relevância no direito do trabalho, porque ele assegura a todas as pessoas, inclusive as pessoas mais simples, aquelas que não tiveram a sorte de ter uma educação elevada, sofisticada,
ou que não tem um talento especial, como um grande artista, um grande jogador de futebol, um grande tribuno, essas pessoas todas, em função de um ramo jurídico especializado, reconhecido pela Constituição da República como um ramo de grande importância, todas têm que ser respeitadas na vida social. Por essa razão que é muito comum as pessoas dizerem: eu sou um trabalhador, eu tenho a minha carteira assinada e a minha profissão reconhecida. O direito do trabalho traz um status a todo mundo, inclusive, fundamentalmente, a pessoa mais simples. Por essa razão, ele tem um papel também cultural de grande relevância. Ele tem um papel também de cidadania. Por quê? Porque ele realiza o reconhecimento a todos os indivíduos que eles têm uma certa presença na vida econômica, e todos, desde o mais simples ao mais sofisticado, cumprem um papel de alto respeito na sociedade econômica e na vida social de maneira geral. Além disso, por incrível que pareça, o direito do trabalho tem um papel, inclusive, como política de saúde pública. Por quê? A maioria das vezes, o direito do trabalho é o grande instrumento que assegura uma gestão empresarial cuidadosa, na medida em que ele tem uma série de regras e procedimentos cientificamente comprovados que têm que ser seguidos, e com isso ele diminui o impacto das questões de saúde no aparelho de Estado. Por fim, ele tem um papel econômico, tributário, fiscal de grande relevo. Se não fosse o direito do trabalho e os instrumentos que ele cria, direta ou indiretamente, a arrecadação estatal tributária, que é fundamental para a prestação dos serviços públicos, seria praticamente irrelevante. Tome-se o exemplo brasileiro, em que a maior parte da arrecadação tributária no Brasil se faz em torno daquele que vive do trabalho, que tem inclusive o seu desconto na folha de pagamento, e também as empresas que recolhem as contribuições sociais derivadas dessa folha do trabalho. Além disso, a circunstância de esse trabalhador, além de ser um empregado, ser também um consumidor, faz girar a economia, melhor dizendo, gerando uma série de outros tributos de grande relevância. Então, no fundo, o direito do trabalho é uma potentíssima política econômica positiva, proativa, além dos inúmeros outros aspectos altamente importantes na vida social. Ele cumpre o seu papel, cumpre muito bem, e o Brasil é um exemplo enfático disso. O Brasil só está conseguindo enfrentar essa crise econômica que já tem 5 anos. Estamos partindo para o 6º ano de crise econômica, porque ela começou no mês de abril de 2007 nos Estados Unidos da América. Estamos próximos ao 6º ano e o Brasil está resistindo a essa crise econômica porque tem um mercado interno forte, na medida em que 17 milhões de trabalhadores ingressaram no direito do trabalho nos últimos 10, 11 anos. Ou seja, a força do direito do trabalho em favor da economia, além de em favor da sociedade e dos indivíduos que trabalham, é bastante pujante também no Brasil. Ministro, o custo dos direitos sociais do trabalho da legislação trabalhista inviabiliza o setor econômico? Não, de forma alguma. Na verdade, nós temos aí uma clara ilusão de ótica, por incrível que pareça. Realmente, do ponto de vista de cada empregador, de cada empresário, sob o ponto de vista das despesas que o empregador tem, é evidente, nenhum de nós vai negar, que o trabalho é um custo também. Assim como é um custo a energia elétrica, o aluguel, se a empresa pagar aluguel, os tributos também não deixam de ser um custo, e são um custo significativo. Então, sob essa primeira ótica, é evidente que há uma tendência de se considerar o trabalho como um custo. Entretanto, essa primeira ótica, ela é absolutamente insuficiente para enfrentar o problema e compreendê-lo na sua integralidade. Por quê? Em primeiro lugar,
Um trabalho não é exatamente um custo, o trabalho é um investimento, porque embora a tecnologia tenha avançado muito, e essa TV é um exemplo disso, é evidente que quem realiza a operação da tecnologia são pessoas humanas, é o trabalho humano. E não há tecnologia, não foi criada ainda, a não ser no cinema, são excelentes filmes, mas são apenas filmes. Não há tecnologia que funcione sem a presença do ser humano. Então, o trabalhador, é um dos maiores e mais importantes investimentos que um empresário faz, que um empregador faz. Toda a tecnologia da empresa é criada pela inteligência humana. Toda a paixão que sai nos produtos e nas campanhas feitas pelas empresas, tudo isso é criado pelo ser humano. Quem faz a imagem da empresa no sistema econômico e na vida social são seres humanos. Ainda não se criou uma alternativa ao ser humano e espero que não seja criado dentro da nossa geração. Então vejam que o trabalho é, antes de tudo, um investimento. Então não se pode examinar o trabalho sob a ótica do custo. Este é o primeiro ponto. Mas, além disso, naturalmente, que o sistema econômico tem vários mecanismos, todos eles bastante conhecidos, sedimentados, funcionam com perfeição, mediante os quais se pode reduzir relativamente o custo do trabalho. Esses mecanismos são diversos, são mecanismos que dão origem ao aumento da produtividade do trabalho. Esse aumento da produtividade do trabalho se faz mediante o investimento, por exemplo, em tecnologia, através das máquinas, na sua diversa dimensão, o empregador consegue potenciar a produtividade do trabalho. Através da educação e do treinamento no ser humano que trabalha, e é importante lembrarmos sempre que estamos falando de seres humanos, e não exatamente de custo, através do investimento na educação e no treinamento, na prática, nos hábitos da pessoa que trabalha, obviamente que se encontram mecanismos de se obter maior produtividade do trabalho. A própria maneira de a empresa se organizar através de uma gerência, de uma administração proativa que consiga capturar o entusiasmo das pessoas, que transforme o ambiente do trabalho num ambiente positivo, agregador, de realização de todas as pessoas, é evidente que a produtividade e a qualidade do trabalho cresce. Ou seja, são uma série de mecanismos em que uma área da ciência chamada de administração de empresas tem se esmerado ao longo das décadas para obter maior produtividade do trabalho. Então tem-se que atentar também que esse indivíduo que é o portador do trabalho, que realiza o trabalho, ele é também o indivíduo que vai adquirir os bens da empresa. Veja bem, se nós tomarmos uma empresa siderúrgica, a impressão que se tem é que aquele trabalhador da empresa siderúrgica não é um consumidor, porque, evidentemente, aquele trabalhador jamais na sua vida vai comprar um vergalhão de 50 metros, de 100 metros, de 500 metros e levar para sua casa. Não tem o menor sentido isso. Então, aquele trabalhador não é consumidor do produto criado imediatamente pela sua empresa. Entretanto, ele, na sua vida individual, familiar e social, ele é consumidor de geladeiras, é consumidor de carros, de bicicletas, e ele passeia pela cidade onde tem pontes, onde tem uma série de construções que levam no seu interior aqueles vergalhões. Então, aquele trabalhador, indiretamente, logo a seguir, ele é também um agente que está respondendo pela saúde e pelo progresso daquela empresa. Então, a questão do custo tem que ser examinada de uma maneira mais ampla. E conforme os economistas muito bem sabem, o grande instrumento de desenvolvimento
de uma sociedade é o trabalho. E, em segundo lugar, são as famílias, as chamadas famílias, compostas, às vezes, da maneira mais diversificada, às vezes famílias mononucleares ou as famílias tradicionais, com 3, 4 pessoas. O fato é, essas famílias formadas de trabalhadores e trabalhadoras são os grandes consumidores de qualquer sociedade capitalista que existe no sistema histórico nos últimos 150 a 200 anos. De maneira que a questão do custo me parece que ela é bem resolvida pelo sistema econômico. Mas é possível, ministro, reduzir o custo do trabalho sem reduzir os direitos dos trabalhadores? Sem dúvida nenhuma. É claro que a ciência existe para melhorar a qualidade de vida das pessoas e o funcionamento das instituições e dos processos sociais que sejam relevantes. A ciência ensina que é possível, sim, se reduzir o custo do trabalho sem qualquer redução de direitos trabalhistas. Isso é preciso que fique bem claro. A proposta de redução de custo do trabalho a partir da redução de direitos trabalhistas é absolutamente irracional e injustificável. Por que razão? Por tudo aquilo que já falamos. A médio prazo, isso vai se refletir na economia, enfraquecendo o mercado interno e solapando as condições de desenvolvimento da própria economia. A médio prazo, isso vai se refletir no bem-estar social dos seres humanos, que são a grande razão da existência da sociedade. E por essa razão vai aumentar no custo da saúde, que depois vai ser cobrada do Estado, no custo das distorções sociais, da agressão social, que todos nós sabemos que são consectários inevitáveis do desemprego e de uma situação de deterioração das condições de trabalho das pessoas. Como reduzir, então, o custo do trabalho? Através da utilização de alguns mecanismos inteligentes pela política pública, tais como são a redução dos tributos que incidem sobre o trabalho. Eu tenho defendido isso nos meus livros há já quase 20 anos. Não há nenhuma razão técnica para que o trabalho humano seja o centro de tributação como é no Brasil. No Brasil, por uma escolha do legislador ao longo dos anos 30 até os anos 50, depois passando pelas décadas seguintes, tornou-se mais prático para o Estado fazer a construção do seu sistema tributário que ele concentrasse os tributos no trabalho. Por quê? Isso era mais fácil de fiscalizar, provavelmente, essa deve ser a grande razão. Se nós temos ali, naquela empresa, um número X de trabalhadores e o Estado tem essa informação através de vários informes estatísticos que as empresas têm que cumprir e remeter para o Estado, os diversos órgãos da fiscalização, fica muito mais simples você concentrar os tributos a partir desse núcleo, que é absolutamente conhecido, que é bastante transparente. E a partir daí, você constrói uma árvore de tributos que dá origem à arrecadação que todo Estado precisa de ter. Embora essa razão histórica seja compreensível, seja justificável, mas hoje, com o desenvolvimento da sociedade brasileira, com o desenvolvimento do Estado brasileiro, que o Estado brasileiro já é muito eficiente, embora se fale que o Estado é muito ineficiente, é mais fácil criticar do que elogiar, diga-se de passagem, a verdade é que o nosso sistema de arrecadação tributária é um sistema muito eficiente. Não estou dizendo que ele seja o melhor, não é. Não estou dizendo que ele seja racional do ponto de vista de todos os aspectos que têm que ser levados em conta, eles serem levados em conta. Realmente ele não é racional porque ele tem tributos demais
ele envolve uma dinâmica administrativa muito complexa para a arrecadação, ele tem inúmeras contribuições sociais, portanto, só o processo de enfrentamento pelo empresário dos tributos do Estado já obriga que ele monte toda uma máquina para atender a esse objetivo. Então, uma reforma tributária, todos defendem, eu creio que é um consenso. Não tem consenso sobre qual reforma, mas que é necessário melhorar esse sistema, torná-lo um pouco mais simples. Não tão simples, porque nunca será algo tão simples, mas um pouco mais simples, com um número menor de tributos, talvez, e com um número menor de contribuições sociais. Agora, do ponto de vista do nosso tema, que é o custo do trabalho, sem dúvida nenhuma, é necessário que se diminua, eu não digo que se extinga, mas que se diminua a incidência dos tributos sobre o trabalho. Por que razão? Porque é óbvio que o empresário, como ele tem boa parte dos tributos incidindo sobre o trabalho, ele passa a ter uma visão negativa do trabalho. Ele imediatamente faz as contas e chega à conclusão que cada trabalhador, além do que ele ganha, gera uma carga tributária X que vai naturalmente onerar o custo da folha trabalhista daquela empresa. Então, isso gera uma concepção negativa do trabalho. É mais sábio, do ponto de vista do Estado, porque o Estado não quer que a sociedade tenha uma visão negativa do trabalho, é mais sábio que ele retire ao máximo, no que for possível. Nunca se pode tomar uma medida cujo resultado seja 100%. Isso não existe na vida social. Mas, ao máximo, retirar a incidência de tributos sobre o trabalho, para que esse efeito demonstração não aconteça. Esse tipo de política chama-se desoneração tributária da folha de pagamento das empresas. Mas atenção, estamos falando apenas da desoneração tributária, sem a redução de qualquer direito trabalhista. É preciso que isso fique bem claro. É uma questão entre o Estado e o empregador. Outros países fazem isso. De maneira geral, países europeus, eu dou como exemplo a Inglaterra, que criou na década de 40, meados, ainda no meio da Segunda Guerra Mundial, enfrentando a violência da agressão hitlerista, a Inglaterra criou um estado de bem-estar social muito sofisticado, muito desenvolvido, que foi um pouco desmontado pelo ultraliberalismo dos anos 80, mas não foi extinto de forma alguma. Lá, o sistema de saúde ainda continua a ser um dos melhores sistemas de saúde do mundo, absolutamente público, aberto à população, franqueado à população de uma maneira muito eficiente e de uma maneira universal. Para isso é preciso ter dinheiro, é preciso ter arrecadação, é preciso ter tributo. Não há milagre. Mas no sistema tributário inglês, por exemplo, não se tem esse tipo de carga tributária sobre o trabalho. Então não se causa esse impacto negativo de se considerar que o trabalho é caro. É claro que o Estado vai cobrar outros tributos, ele vai fazer uma compensação, é evidente, mas é importante, portanto, fazer a desoneração tributária, não de direitos trabalhistas, desoneração tributária sobre a folha de pagamento. Isso é viável, felizmente até o governo brasileiro está fazendo, o atual governo brasileiro está fazendo a desoneração tributária sobre alguns setores. Na minha opinião, ele deve estender isso a mais setores, é claro que tecnicamente eu não tenho como opinar quais setores, porque alguns setores isso não é possível fazer tecnicamente. Dou um exemplo. Existem grandes fundações que trabalham com repasses de dinheiro. Então, o faturamento delas é totalmente, digamos, artificial. Elas não ganham, elas não têm aquilo como receita. Elas estão repassando recursos.
de um investidor ou de uma fonte, repassam para obter um serviço lá na frente. Essa é a função delas. São fundações importantes. Evidentemente que tem uma distorção no faturamento dela. É claro que não pode ser um tributo sobre o faturamento. Essa não é a renda dela. Então, num caso de uma fundação como essa, esse é um setor que dificilmente você vai conseguir retirar o cálculo tributário sobre a folha. Ele tem que ficar sobre a folha, senão como que vai se cobrar? Agora, em outros setores, como, por exemplo, construção civil, setor têxtil, o próprio comércio, esse setor, o faturamento que esse setor tem é a renda real deles. Então, por que não se pode fazer uma alíquota sobre o faturamento e desonerar tributariamente a folha? Ao longo dos anos, isso produz um efeito muito positivo. Não no primeiro momento, porque a memória do empresário é a mesma. Ele lembra que ontem ele pagava sobre a folha, mas ao longo do tempo o trabalho fica mais barato. E sabe qual é o desconto que se está dando no caso brasileiro? 20%. 20% sobre a folha. Vejam o impacto, isso numa economia sem muita inflação. Então vejam o impacto positivo no sentido de desonerar a folha com relação à questão do trabalho. É claro que tudo na vida tem várias dimensões, aqui também. Alguns criticam essa ideia, a qual venho defendendo já há um bom tempo, está escrito nos meus livros, de que ela gerará no futuro uma crise previdenciária. Ou seja, está se tirando recursos da Previdência Social, os quais são imprescindíveis, evidentemente, para financiar o sistema previdenciário. Essa crítica, com todo o respeito, não procede. É uma questão meramente técnica. Evidentemente que nessa política o Estado tem que fazer a compensação, porque ele vai apenas mudar a fórmula de cálculo do tributo. Vai retirar do foco negativo a folha de salários e, portanto, o trabalho humano e colocar o foco em outro critério, mais neutro do ponto de vista do trabalho. Agora, não é que ele vai dar desconto, isso é outra política. Se ele quiser dar algum desconto tributário, não é responsabilidade da política trabalhista. Isso é outro aspecto da política tributária. De maneira que ele pode perfeitamente fazer essa transição, retirar o foco tributário do trabalho, transferindo o tributo para outro segmento, outro critério, outra base de cálculo. Então, é possível, sim, ter aperfeiçoamentos nessa área sem se chegar à armadilha de reduzir direitos sociais. Bom, nas reformas trabalhistas propostas, sempre ressurge aquela antiga tese da prevalência do negociado sobre o legislado, a prevalência da negociação coletiva sobre as leis. Mas o que o senhor acha disso? Sem dúvida nenhuma, essa é uma tese também bastante recorrente e creio que ela é equivocada também. Por que razão? Conforme já vimos, o direito do trabalho é uma das mais importantes políticas sociais. Qualquer tipo de medida, com qualquer tipo de justificativa ou qualquer tipo de instrumento ou mecanismo que vá reduzir direitos trabalhistas, está solapando uma política pública fundamental para o desenvolvimento da economia, para o bem-estar social, para a elevação da qualidade de vida das pessoas, para a redução dos problemas de saúde no ambiente laborativo e para o reforço também, repita-se, insista-se, no mercado interno da respectiva economia. Não importa se a medida vem por meio de leis precarizadoras, não importa também, é a mesma coisa se a medida vem através da negociação coletiva com o intuito essencialmente de precarização, de rebaixamento do valor trabalho. Veja bem, a negociação coletiva é importante, é importantíssima. É preciso que se entenda isso.
A negociação coletiva trabalhista é importantíssima. É uma característica do Estado democrático de direito, por isso que ela está presente nos países capitalistas ocidentais mais bem desenvolvidos e que melhor evoluíram com o sistema, com o regime democrático, particularmente na Europa Ocidental. Entretanto, a negociação coletiva trabalhista lá na Europa Ocidental jamais foi um instrumento de precarização trabalhista. Não corresponde à verdade. É claro que a Europa Ocidental, nos últimos anos, está em crise. Eu acho que não podemos fazer um raciocínio a partir do pior dos mundos. Nós não podemos fazer um planejamento para um determinado país no momento em que o país está entrincheirado numa guerra contra um inimigo externo. Não é o melhor momento. Primeiro você resolve aquela situação emergencial. Então, o que ocorre é que o movimento sindical e a negociação coletiva na Europa Ocidental, que é o nosso grande berço cultural do nosso direito, sempre foi, ao longo dos últimos 150 anos, um instrumento fundamental de elevação do direito do trabalho. O direito do trabalho europeu é um direito do trabalho que, por força de negociação coletiva trabalhista, por exemplo, assegura nos principais países europeus estabilidade do emprego. Só isso nos dá a demonstração de que nós não estamos falando de precarização. É muito comum se usar uma expressão recentemente, flexi-segurança. É muito comum. Entremos lá na internet, batemos lá flexi-segurança, vai surgir a notícia de que na Noruega os sindicatos estão praticando a flexi-segurança. E aí, rapidamente, alguns capturam essa ideia e dizem que essa ideia deve vir para o Brasil e nós praticarmos aqui a flexi-segurança. Vejam bem, vamos então à Noruega. Na Noruega, o custo do trabalho, em média, equivale a R$10.000 por mês. Parece-me que estamos falando de um mundo absolutamente diferente do Brasil. O custo em euro do valor trabalho por hora na Noruega é acima de 25 euros por hora. Acima de R$50 por hora. O trabalhador brasileiro trabalha 220 horas, esse é o padrão, 220 horas por mês. Se nós multiplicarmos R$50, arredondando para baixo, por 220 horas, arredondando ainda para baixo, chegamos a R$10.000. Na verdade, muito mais do que R$10.000, talvez em torno de R$11.000. Este seria o ganho do trabalhador nos países nórdicos, onde se adota a tese da flexi-segurança. Trata-se, portanto, de uma situação radicalmente diferente da nossa. Se nós estivéssemos nesse patamar, é evidente que todos nós poderíamos discutir em outro parâmetro naturalmente. Não é o caso brasileiro. Bom, em maio de 2013, a CLT completa 70 anos. O senhor acha, ministro, que essa lei já está ultrapassada e precisa ser revista? A CLT é um código do trabalho, na verdade. Embora o nome dela seja consolidação, por razões históricas específicas lá da década de 1940, na verdade, do ponto de vista técnico, ela é um código do trabalho. Ela tem 3 dimensões. Ela tem o direito individual do trabalho, o direito coletivo do trabalho e o direito processual do trabalho. 2 dessas dimensões são altamente positivas. A terceira dimensão é realmente questionável, eu creio que é quase um consenso no direito brasileiro. Quais são as 2 dimensões positivas na CLT? A dimensão do direito individual do trabalho, que é isso tudo que nós falamos aqui até agora, praticamente, das leis trabalhistas que regulam o contrato de trabalho e que asseguram ao trabalhador um patamar econômico e social razoável e, ao mesmo tempo, um patamar cultural também razoável, um nível de proteção contra o abuso de poder, que é muito importante também
para a Constituição da República. No plano do direito individual do trabalho, portanto, que regula o contrato de trabalho e eleva as condições de pactuação da força de trabalho no sistema econômico e social, a CLT tem um modelo bastante razoável, funciona muito bem. Nós temos cerca de 45 milhões de pessoas hoje formalizadas dentro da CLT. É o segundo país da América Latina. Aqueles que criticam de uma maneira exacerbada a CLT se esquecem desse detalhe. Só os indivíduos regulados pela CLT são a segunda economia da América Latina. A primeira é todo o Brasil. Não há um país maior do que o mercado de trabalho regulado pela CLT. Durante um bom tempo na história brasileira, por razões peculiares da história brasileira, o Brasil é um país muito desigual, sempre se teve muito cuidado de não estender a CLT para o conjunto da classe trabalhadora. Durante algumas décadas, toda a área rural ficou fora da CLT. E naquela época, o Brasil era essencialmente rural. Só aí nós vemos que não é culpa da CLT, é culpa da escolha de não se estender a CLT ao campo. E durante algumas décadas passadas, também havia uma despreocupação com relação à aplicação da CLT. A Constituição da República, com muita sabedoria, criou várias instituições cujo papel é dar efetividade ao direito do trabalho. Na década de 90, esse processo de efetividade não foi muito presente, por uma série de razões que não cabe aqui agora retomar. Mas o fato é que, a partir do século XXI, essas duas últimas décadas, a primeira década do século XXI e os dias atuais dessa segunda década, houve um processo de crescimento avassalador na incorporação dos indivíduos ao regime do direito individual do trabalho regido pela CLT. Conforme dissemos, mais de 17 milhões de pessoas ingressaram em relações de trabalho formalizadas. Então, a CLT funciona no plano do direito individual do trabalho muito bem. Muito bem. E ela é, comparativamente com os países europeus, muito mais flexível. Eu dou um exemplo. Na França, na Alemanha e nos países nórdicos, o empregador não pode dispensar o trabalhador arbitrariamente, pela sua vontade, sem dar uma justificativa. Existe um sistema que não chega a ser de estabilidade no emprego plena, mas um sistema de garantia de emprego, de restrição ao poder de dispensa do empregador. Isso não existe no Brasil, a não ser algumas garantias especiais, o caso da mulher gestante, do dirigente sindical, do trabalhador acidentado, etc. Então, sob esse ponto de vista, a taxa de rotatividade no Brasil é enorme, o que significa que se dá uma liberdade muito grande ao empresário para estruturar e reger as relações de trabalho. Mas, evidentemente, que conforme vimos, é necessário que haja também o cumprimento do restante da legislação. A legislação não tem o rigor que tem a legislação, por exemplo, europeia, que rege o trabalho. De maneira que, por todas as razões que nós já falamos aqui, o direito individual do trabalho, ele cumpre o seu papel, eu diria que de uma forma muito eficiente e cada vez mais crescente. O importante é que perseveremos nisso, crescendo o número de trabalhadores regidos pelo direito do trabalho, eliminando as formas de precarização e, portanto, ampliando o direito do trabalho. O segundo segmento da CLT é o direito processual do trabalho. O direito processual do trabalho, ele é um pequeno código dentro da CLT, não são muitos artigos, comparativamente ao Código de Processo Civil,
que tem em torno de 1 milhar de artigos. A CLT no seu todo são menos de 1.000 artigos. E o Código do Processo do Trabalho, que existe dentro da CLT, embutido na CLT, é simplesmente o sistema processual mais eficiente do Brasil. Eu creio que isso já responde a qualquer critério de avaliação. A Justiça do Trabalho é a justiça mais rápida no Brasil há décadas. Antes da Constituição de 88, nós éramos assim. Quando a Constituição de 88 veio e determinou a todos nós que sejamos rápidos, céleres, eficientes e efetivos, nós já éramos. Nós já cumprimos a Constituição, é claro que ela nos deu um reforço muito grande. E nós passamos naturalmente, a ciência evolui a incorporar os novos métodos, como são o processo eletrônico, todo o sistema de informática, nós incorporamos. Mas no contexto do conjunto do judiciário brasileiro, a Justiça do Trabalho sempre foi o ramo mais efetivo do judiciário. O processo do trabalho é basicamente simples, o rito é basicamente um. E tudo que vai para a Justiça do Trabalho tem que se encaixar nesse rito. É muito interessante. A lei e a Constituição ampliaram a competência da Justiça do Trabalho. Num primeiro momento, alguns disseram, bom, agora teremos que incorporar todos os ritos do processo civil, porque temos ação monitória, ação civil pública e uma série de novas ações. Rapidamente nós dissemos, nada disso. Os ritos é que vão se adaptar ao nosso rito, porque se o nosso rito é eficiente, rápido, célere, eficaz, ele atende ao que determina a Constituição. E com isso, o processo do trabalho, qualquer que seja a questão trazida a seu exame, ele segue aquele procedimento e aquele procedimento permite, usando uma linguagem que os americanos gostam muito, são mestres em organização e eficiência institucional, permite a criação de hábitos eficazes. Qualquer petição que chegue à Justiça do Trabalho, ela bate no mesmo lugar e ali ela é imediatamente distribuída. Apenas se for uma cautelar que precisa de uma medida urgente do juiz em 24 a 48 horas, é que ela vai para a mão do juiz. Senão o juiz conhece aquela petição, independentemente do que ela estiver fazendo, na sala de audiência já com as partes presentes. E o juiz já resolve uma série de problemas ali, porque muitas vezes uma ação pode ser resolvida nesse primeiro encontro, como, aliás, é o que nós fazemos quando nós resolvemos 50% das ações nessa primeira audiência. Então, o processo do trabalho é o mais eficiente. É claro que há alguns instrumentos novos, criados pela lei civil, e que nós deveríamos e devemos sempre incorporar. Eu sou favorável à incorporação de todos esses instrumentos novos, fazendo as adequações naturalmente. Mas isso significa que não é necessário se fazer uma reforma trabalhista no plano do direito individual do trabalho e no plano do direito processual do trabalho. O único ponto em que as críticas realmente existem são fortes, e eu creio que todos nós entendemos que elas procedem em boa medida, é no campo do direito coletivo do trabalho. Então, em contraponto ao direito individual e ao direito processual do trabalho, realmente o direito coletivo do trabalho, que está na CLT, é o que tem mais problemas. Efetivamente, há um certo consenso de que o direito coletivo do trabalho brasileiro não é muito bem estruturado ainda. Ele foi estruturado na década de 40, e tal qual o direito individual ao trabalho e tal qual o direito processual ao trabalho. Só que naquela época, os sindicatos foram organizados pela lei de uma maneira muito influenciados por um tipo de ideologia da época, que era o corporativismo, em que os sindicatos eram vinculados ao Estado. Era como se fossem uma espécie de repartição do Estado, repartição pública do Estado, com uma subordinação muito grande.
Evidente que esse modelo não é muito compatível com a ideia de democracia. O que aconteceu com a Constituição de 88? Por razões políticas, o que é natural e compreensível, a Constituição de 88 não fez uma modificação nesse aspecto do direito coletivo. Fez algumas mudanças, mas manteve a mesma estrutura dos sindicatos. Ao manter a mesma estrutura dos sindicatos, dando aos sindicatos, entretanto, liberdade e autonomia sindical, porque a nossa Constituição é democrática, o fato é que nesses 25 anos nós percebemos que ao invés de os sindicatos se fortalecerem, eles se enfraqueceram. Hoje nós temos uma forte pulverização de sindicatos no Brasil e temos uma subdivisão permanente. Parece uma epidemia de subdivisão dos sindicatos. É uma clara distorção, porque a ideia do sindicato é a ideia de agregação, de reunião. Por meio da agregação, da reunião, a classe trabalhadora se torna mais forte e aí pode fazer uma negociação coletiva em condições de equivalência com o respectivo empregador ou a categoria econômica. O fato é que esse modelo não está dando certo, ele tem problemas que, ao invés de nós percebermos que eles estão caminhando para a solução, o que nós assistimos é um processo crescente de pulverização. Naturalmente que isso leva à ideia de se alterar o sistema do direito coletivo. Quais são os pontos que deveriam ser alterados? Por quê? Porque nós temos que entender que se for fazer uma alteração para piorar o que existe, é preferível não fazer. A ideia de democracia é a ideia de sindicato forte. Na Alemanha, por exemplo, nós temos pouco mais de 10 sindicatos, grandes sindicatos nacionais, num país que tem 90 milhões de habitantes. Os sindicatos são muito fortes, muito fortes. Nos países nórdicos, os sindicatos são países menores, mas os sindicatos são muito fortes. Só para se ter uma ideia, na Suécia, os sindicatos têm o papel de gerir os recursos do seguro-desemprego, que é um recurso fantástico da política social daquele país, o que mostra a importância da instituição no sistema daquele país. Não estou defendendo isso no Brasil de forma alguma, acho que seguro-desemprego no Brasil tem que ser gerida pelo Estado. Na minha opinião, o dinheiro público tem que ser gerido pelo Estado. Esse é o nosso sistema. Isso deve ser mantido, preservado e até acentuado no Brasil. Só para não dar origem à confusão, como se eu estivesse defendendo isso. Vejam bem, então é necessário que haja um aperfeiçoamento na legislação sindical para, primeiro, eliminar esse processo, ou pelo menos procurar restringir esse processo de fracionamento dos sindicatos. Assegurar a existência de sindicatos mais representativos, sindicatos que tenham uma maior presença dos próprios trabalhadores e não sejam sindicatos meramente artificiais. Eliminar as formas de financiamento obrigatório do sindicato. O financiamento obrigatório, como a contribuição sindical obrigatória, é realmente uma distorção. Por quê? Primeiro, ela não existe em nenhum país. Então, isso já é um indício de que ela não é recomendável. País democrático, que eu estou dizendo, europeu consolidado. Em segundo lugar, ela faz com que as direções sindicais não se sintam na obrigação de serem legítimas perante os seus representados, uma vez que elas já têm um financiamento público praticamente, não público, mas obrigatório, que vem da lei. Em terceiro lugar, é importante
que seja incorporado no direito coletivo brasileiro uma tradição do direito coletivo europeu, que é a representação sindical dentro das empresas, que é importante, porque isso aperfeiçoa a democracia no ambiente empresarial. Esse é o espírito da Constituição. Aliás, o artigo 11 da Constituição determina que haja representação obreira dentro de empresas com mais de 200 empregados, preceito que nunca produziu nenhum efeito concreto no país até agora, passados quase 25 anos da Constituição da República. Então, nós temos, naturalmente, uma série de problemas no sistema sindical. Não é um sistema sindical ideal. Se algum segmento do direito do trabalho precisaria de uma reforma, é só o segmento do direito sindical. Eu temo muito reformas no direito processual. Já houve até o surgimento de propostas de Código do Trabalho, Código de Processo do Trabalho. Isso será um desastre. Isso será um desastre. Nós vamos perder eficiência, nós vamos perder eficácia, nós vamos perder celeridade, nós vamos perder capacidade de resolver processo com rapidez e bem resolvido dentro da linha dos objetivos do direito do trabalho. A Constituição da República deu passos muito avançados com relação ao aperfeiçoamento do sistema judicial trabalhista. Hoje a Justiça do Trabalho está presente no país inteiro. Todo grande município tem o juiz do trabalho, as varas trabalhistas. Todo grande estado que tenha mais de 2 milhões de habitantes, que é um número razoável, tem Tribunal Regional do Trabalho. Nós temos 24 tribunais regionais do trabalho na Federação Brasileira e um Tribunal Superior do Trabalho que tem a função de uniformizar a jurisprudência do direito federal. Então, a parte processual está muito bem estruturada e incorpora com uma celeridade espantosa as inovações, conforme é exemplo o processo judicial eletrônico, que todo o judiciário trabalhista está envolvido e incorporando, assimilando com muita rapidez e com muita eficiência. O direito individual do trabalho, é claro que sempre, qualquer campo da vida humana precisa de aperfeiçoamento. Mas não há nenhuma razão para se falar numa reforma do direito individual do trabalho. Em geral, quando se fala em reforma do direito individual do trabalho, se quer, no fundo, é um artifício para reduzir direitos trabalhistas e se conspirar contra o desenvolvimento do Brasil, desenvolvimento econômico do Brasil. Estou enfatizando o lado econômico, porque, em geral, se usa o argumento econômico para se combater o direito do trabalho. Porque, do ponto de vista social, justiça social, de bem-estar social e bem-estar individual, de saúde e segurança no ambiente do trabalho, de respeito ao ser humano. Obviamente que o direito do trabalho e a Constituição da República cumprem esse papel com muita importância. Então, me parece que no direito coletivo seria necessário se fazer algum ajuste. Obviamente que os ajustes no direito coletivo, que são pontuais também, jamais poderiam levar à tese de, reforçado o direito coletivo, agora a negociação coletiva vai poder precarizar o direito do trabalho. É evidente que isso não tem nenhuma sensatez, isso não tem correspondência com o projeto constitucional do Brasil. Isto simplesmente não é sábio, não vai ajudar o desenvolvimento brasileiro e vai fazer com que nós percamos mais uma vez o rumo do bom desenvolvimento econômico, social e cultural de nosso país. Ministro, muito obrigada pela entrevista, por esses esclarecimentos sobre a reforma trabalhista. Foi realmente uma aula. Ana Amélia, eu que agradeço a gentileza, o convite,
Para mim foi um prazer muito grande e agradeço aí as suas perguntas, as suas indagações e a sua gentileza. Muito obrigado a todos. Bom, e o TST Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.